Capítulo 4. Da proteção da flora e fauna. Artigo 250. Sem prejuízo das autorizações dos órgãos competentes, é obrigatória a anuência prévia da Fátima para: Inciso 1º. Controle e erradicação de exemplares da fauna silvestres, ainda que considerados nocivos à saúde pública e à agricultura, e Inciso 2º. Introdução de espécies exóticas no Estado. Artigo 251. Com relação ao plantio de espécies exóticas com grande capacidade de dispersão, é de responsabilidade do proprietário o estabelecimento do controle e erradicação da dispersão fora das áreas de cultivo, devendo o Estado estabelecer programa de controle de espécies exóticas invasoras. Artigo 252. Para fins de licenciamento e ações de fiscalização, os órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente observarão as listagens estaduais das espécies exóticas invasoras, que obrigatoriamente necessitam de controle ambiental no Estado, bem como das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção, de acordo com o artigo 290, terceiro, A e B, desta lei. Artigo 253. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1º. Em locais ou regiões, cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente, para cada imóvel rural, ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Inciso 2º. Emprego da queima controlada em unidades de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo, e Inciso 3º. Atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental estadual. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1º deste artigo, o órgão estadual ambiental competente exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante no caput deste artigo as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 254. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais será regulamentado pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independem de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão estadual competente, no prazo de até 1 ano, para fins de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas APs e reserva legal. Parágrafo 3º. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem.
Artigo 254. A exploração de bracatingais cultivados, que forem inscritos no Cadastro de Espécies Nativas, de que trata o artigo 8º do Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, será autorizada pelo órgão estadual de meio ambiente, nos termos do regulamento. Parágrafo 1º. Para os fins do caput deste artigo, considera-se bracatingal cultivado a formação florestal com predominância de bracatinga, mimosas cabrelabente, sobre as demais espécies em todas as fases de desenvolvimento, florística e estruturalmente distinta das florestas nativas, resultante de intervenções realizadas para a promoção da bracatinga, tais como cuidados para a manutenção do banco de sementes no solo a longo prazo, promoção da germinação das sementes da espécie, adubações, desbastes, desrama, controle de formigas, controle de acesso de gado, escalonamento de corte, entre outros. Parágrafo 2º. Para o cadastro de espécies nativas, de que trata o caput deste artigo, será realizada a identificação dos limites da área de plantio e a caracterização do sistema de plantio adotado, para a posterior emissão de documento de origem florestal no momento do corte e comercialização. Artigo 255. Deve ser solicitada autorização de corte de vegetação ao órgão estadual ambiental, para proceder ao corte de vegetação exótica localizada em áreas de preservação permanente e unidades de conservação de proteção integral. Parágrafo 1º. A autorização de corte de vegetação nesses casos está condicionada à posterior recuperação ambiental da área. Parágrafo 2º. Nos casos de possível instabilidade do solo, a retirada da vegetação exótica deve ser gradual. Parágrafo 3º. Não é necessário solicitar autorização para corte de vegetação de espécies exóticas, excetuadas as áreas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 4º. No caso de corte de vegetação exótica localizada em áreas de preservação permanente, o pedido de autorização pode englobar todas as propriedades do requerente de uma mesma jurisdição da Fátima, desde que estabelecido no requerimento o cronograma de retirada e recuperação da área. Capítulo 5º. Da proteção da poluição sonora. Artigo 255-B. O poder público adotará medidas, programas e políticas de prevenção e redução de ruídos e de combate à poluição sonora, para a garantia da saúde auditiva da população e preservação do meio ambiente. Artigo 255-C. O poder público estabelecerá limites e restrições, a serem periodicamente reavaliados, quanto ao exercício de atividades produtoras de ruído, incluindo locais, horário e natureza das atividades, bem como poderá exigir a instalação de equipamentos de prevenção e redução de ruído. Parágrafo único. As medições da propagação sonora deverão ser feitas pelas autoridades competentes ambientais, a partir do ponto da reclamação. Capítulo 6º. Da proteção da poluição visual. Artigo 255-D. A exploração ou utilização de veículos de comunicação que possam interferir na paisagem deverá observar aspectos estéticos, paisagísticos, culturais, históricos e geográficos, respeitados os padrões estabelecidos pelo poder público. Parágrafo único. Considera-se paisagem, para fins de aplicação desta lei, o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído. Artigo 255. A ordenação das interferências na paisagem deverá assegurar: inciso 1º. Bem-estar estético e ambiental. Inciso 2º. Segurança das edificações e da população. Inciso 3º. Valorização e visibilidade do ambiente natural e construído, e inciso 4º. Preservação do patrimônio cultural.